Fusões e aquisições. No mundo corporativo poucas coisas prometem tanto, né? Mas ao mesmo tempo, poucas coisas falham com tanta frequência. Hoje, com base numa análise bem interessante da Controller e Oracles, a gente vai descobrir o porquê disso e, o mais importante, qual é a fórmula para não entrar para essa estatística. Vamos mergulhar nessa história. E o ponto de partida é logo esse número aí bem impactante, 75%. Essa é a taxa aproximada de acordos de M&A que, no fim das contas, mais destroem valor do que criam. É um número que assusta um pouco, não é verdade? E olha, para não restar dúvida, esse número não é um chute, não. Ele vem de uma análise gigantesca de 40 mil negócios ao longo de 40 anos. A conclusão é categórica. E isso, claro, nos leva a uma pergunta fundamental. Mas por quê? O que acontece de errado? Então, aqui está o pulo do gato. O problema, veja bem, raramente está na planilha, no cálculo do valuation. A raiz do fracasso, na verdade, está em falhas de estratégia, em erros que acontecem muito antes do aperto de mãos e que, pasmem, são totalmente previsíveis. E é por isso que a gente vai entrar agora no que poderíamos chamar de cemitério dos deals. Vamos dar uma olhada na anatomia de um fracasso para entender direitinho como evitar esse destino. A pesquisa aponta para 3 causas principais, quase como 3 pecados capitais do M&A. Primeiro, aquela pressa, a urgência de fundir. Segundo, a escolha de alvos que, sinceramente, já nascem com um potencial destrutivo. E terceiro, um sistema de incentivos que recompensa a pressa e não o resultado a longo prazo. Vamos falar da primeira causa, a tal urgência de fundir. Muitos executivos superpressionados por crescimento olham para o M&A como se fosse uma solução mágica, imediata. E essa pressa toda leva a decisões ruins, a pagar caro demais e, claro, a ignorar sinais de alerta que estavam bem ali. O segundo erro fatal? A escolha de alvos destrutivos. Pensa comigo. Comprar uma empresa gigante e complexa demais, transformando a integração num pesadelo. Ou então adquirir um negócio sem nenhuma sinergia clara, só na esperança de uma mágica que nunca vem. E, claro, a armadilha clássica. Achar que é fácil consertar uma empresa que já está operacionalmente fraca. E a terceira causa raiz tem tudo a ver com o comportamento humano. Pensa bem, se o bônus de um executivo depende de fechar o negócio agora e não de fazer esse negócio gerar valor daqui a 3 anos, qual vai ser a prioridade? A resposta é óbvia, né? Isso cria uma mentalidade perigosíssima de fechar a qualquer custo. Ok, o diagnóstico está feito. O cenário parece bem desafiador, eu sei. Mas é aqui que a nossa história vira. A pergunta que realmente importa é, se os erros são tão conhecidos, como uma empresa pode fazer para entrar no seleto grupo dos 25% que dão certo, que realmente criam valor com o M&A? A resposta, segundo a análise, é o que chamamos de antídoto dos 100 dias. O verdadeiro trabalho não termina no aperto de mãos. Ele mal começa ali. É nesse período crítico, logo após a compra, que a batalha pelo valor é ganha ou perdida. E essa estrutura para o sucesso se apoia em 4 pilares fundamentais: uma governança da integração muito sólida, um foco quase obsessivo em cultura e pessoas, a implementação rigorosa de processos e controles e, por fim, uma disciplina de ferro para capturar as sinergias e o fluxo de caixa que foram prometidos. O primeiro pilar, governança, é a defesa perfeita contra aquela urgência de fundir e os incentivos desalinhados que a gente viu. Quando se tem uma equipe dedicada só para isso, com poder e autonomia, a conversa muda de quando a gente fecha para como a gente garante o valor. Faz toda a diferença. O segundo pilar é talvez o mais subestimado de todos: cultura e pessoas. Um choque cultural pode destruir mais valor do que qualquer planilha mal feita. A solução, então, passa por uma comunicação muito transparente e um plano muito ativo para reter os talentos que são críticos para o negócio. O terceiro pilar, de processos e controles, é a sala de máquinas da integração. Ele é especialmente vital quando se compra uma empresa mais fraca. O objetivo aqui é bem claro: estabilizar o navio, alinhando rapidinho as regras do jogo, finanças, compliance, os KPIs. Essa é a base para começar a recuperação. E a fonte faz questão de destacar um ponto importante. Justamente nesse pilar de processos e controles, a figura do controller é absolutamente central. É quem vai garantir que a casa seja posta em ordem, que os números sejam confiáveis e que a operação de fato se estabilize. E, finalmente, o quarto pilar. É aqui que a promessa do negócio encontra a dura realidade: sinergias e fluxo de caixa. Sabe, não adianta só dizer que vai ter sinergia.
É preciso ter disciplina com acompanhamento semanal, dashboards, para garantir que as economias e os ganhos que estavam no papel realmente aconteçam. E nesse jogo, o guardião é o CFO. A responsabilidade final de desafiar as premissas, de cobrar os resultados e de garantir que o valor prometido lá no comecinho da negociação apareça de verdade no caixa da companhia, tudo isso recai sobre ele. E aqui, olha que legal, tudo se conecta. Cada causa do fracasso tem um antídoto, um pilar específico. A pressa e os incentivos errados, a gente combate com governança. Alvos destrutivos exigem foco em cultura e pessoas. Alvos mais fracos precisam de processos e controles. E aquela miragem de valor só vira realidade com disciplina, de sinergias e caixa. E isso tudo nos leva ao veredito final. A grande conclusão é que sucesso em M&A não tem nada a ver com sorte. É pura estratégia. A diferença entre quem tem sucesso e quem fracassa pode ser resumida em duas mentalidades completamente diferentes. O grupo dos 75% foca no aperto de mão, no fechamento do negócio. Já o grupo dos 25% foca na integração, nos primeiros 100 dias. Um grupo senta e espera a sinergia acontecer. O outro executa um plano para que ela aconteça. É uma diferença fundamental de abordagem. Portanto, o ponto crucial é este. Cair na estatística dos 75% não é um acidente, não é azar. É o resultado de uma estratégia falha ou da simples ausência de uma. Os erros são conhecidos, os padrões são claros e, o mais importante de tudo, eles são totalmente evitáveis com a abordagem certa. E para a gente encerrar, fica essa pergunta provocativa que vem direto da fonte, para todo mundo refletir. A questão não é se a próxima fusão ou aquisição vai acontecer, mas sim, a organização está realmente preparada para o trabalho de verdade, aquele que começa depois do aperto de mãos, nos cruciais primeiros 100 dias? Porque a resposta a essa pergunta, bom, ela pode definir tudo.